Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou Chiquinho Moraes. Hoje a gente está realizando a nossa quinta live, né, Voz e Povo. A gente tem ampliado, né, um debate profundo sobre a conjuntura nacional, debatendo a questão do coronavírus, né, tentando aprofundar uma saída, né, para essa crise econômica, política. E a gente tem buscado, né, dialogar com os mais diversos quadros, né. Hoje quem vai estar presente com a gente é a vice-governadora de Pernambuco e presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, para a gente conseguir encontrar um meio, né, uma saída para essa crise. Então, quem está aí online, eu queria saber se está bom o meu som, se está todo mundo conseguindo entender direitinho. Manda aí um ok para a gente poder iniciar e já poder chamar aqui a nossa convidada e dar prosseguimento aqui ao assunto, né? Então, já vou chamar aqui a nossa convidada, Luciana Santos. Valeu, Maicon. Obrigado. Vamos acompanhando. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Luciana? Tudo jóia, tudo firme. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, você ter aceitado esse convite. Dizer que os comunistas aqui do Ceará se orgulham de ter essa mulher como uma grande liderança nacional do nosso partido. E aí, antes da gente começar, eu sempre gosto de apresentar os meus convidados para as pessoas que estão assistindo, né? A Luciana é formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, foi deputada estadual de 97 a 2000 e entre 2011 e 2018 foi deputada federal. Foi prefeita de Olinda de 2001 a 2008 e em 2015 assumiu a presidência nacional do PCdoB, né? Além de ser a primeira vice-governadora de Pernambuco mulher, né? Ser um grande orgulho para a gente, Luciana. Muito obrigado. A primeira coisa, para a gente dar início aqui ao nosso debate, eu queria ouvir de você a situação em que o estado de Pernambuco está em relação ao coronavírus, que forma que você e o governador Paulo Câmara vêm enfrentando esse desafio enorme, né, que afeta todo o nosso país, inclusive talvez para demonstrar para a gente exemplos, né, para que a gente possa salvar a vida. Chiquinho, para mim que é uma honra estar aqui podendo trocar uma ideia com você, você que tem uma tradição aí tão grande na comunicação, como jornalista, como militante das causas populares, das causas por justiça social, ainda mais sei da sua participação e da força que você está dando aí ao Movimento 65, Obrigado. aí em Fortaleza. Tenho certeza que todos os nossos militantes aí, que eu conheço de muitas batalhas, como o meu querido amigo e irmão Inácio Arruda, nosso eterno senador. Como Chico Lopes também, Lula, ou seja, aí são grandes camaradas, as meninas aí também, Neidinha foi daí, né? Exatamente. Foi-se embora para São Paulo, mas é daí do Ceará, ou seja, aí tem muitos homens e mulheres nessa luta por esse sonho de um Brasil justo. Então, Chiquinho, a situação aqui é muito grave, né? Porque, a exemplo do mundo e do Brasil, nós precisamos dar a devida atenção e concentração e esforço na direção de enfrentar a doença pela dimensão que ela tem, e por isso que aqui, desde o primeiro momento, nós não tergiversamos, nós não vacilamos, nós não tivemos nenhum... Sempre olhamos esse cenário aí com muita firmeza, com muita determinação de vencer a batalha. Então, desde os primeiros momentos em que se deu os primeiros casos e que a gente viu que não era mais contaminação externa e tinha virado contaminação local, antes mesmo que virasse contaminação comunitária,
o governador começou a tomar medidas restritivas de isolamento social e a fazer uma força-tarefa voltada para que garantisse esses que são equipamentos e situações necessárias para o enfrentamento da doença. Então, desde o primeiro momento, esses cuidados com EPIs, luvas, máscaras, com aquisição, com produção, gel, leitos, macas, respiradores. Então, nós fizemos aqui uma verdadeira força-tarefa, desde suspender a tarifa, cobrança da tarifa social da água, já que é um bem básico, né, para o enfrentamento da pandemia. Então, aqui, 120 mil famílias, né, deixaram de ter a exigência do pagamento da água. Também nós montamos de imediato, independente do atraso do governo federal, em relação aos cortes que eles fizeram um pouquinho antes da Covid no Bolsa Família, nós aportamos 1.400.000 para poder não esperar pelo governo federal e acudir às famílias de baixa renda, as famílias mais vulneráveis. Deixa eu só pegar esse ponto, Luciana. Salvo engano, Pernambuco já sempre teve nesse programa parecido com Bolsa Família, né? Ou, guardado as devidas proporções, quase igual, não? Correto? Em Pernambuco já tinha? Nós aqui, inclusive, tivemos o 13º, né, que foi um compromisso de campanha do governador Paulo Câmara, que foi aplicado antes mesmo do governo federal estender o 13º para todo o Brasil. Então, aqui também nós estamos cuidando dos moradores de rua, há pontos de acolhimento para banho, para alimentação, em várias cidades da região metropolitana. No Recife, no centro do Recife, no Marco Zero, são 1.500 por dia de moradores de rua que vão, né, para esses pontos de apoio, e fiscalização, convencimento, campanha, para poder aumentar o isolamento social, que é uma questão vital. Agora, o governador se comprometeu em montar 1.000 leitos, 400 de UTI e 600 de retaguarda. Isso já foi ultrapassado. De março para cá, nós já montamos mais de 400 leitos de UTI, já são 410, 411, já cumprimos a meta, mas está sendo insuficiente. Já tem gente na fila, né, da UTI, um colapso, assim, 97% praticamente de todas as UTIs já completas, e nós estamos aptos para receber hoje 65 respiradores. Se hoje chegasse em Pernambuco, nós já tínhamos como montar a UTI, mas falta respirador no Brasil, e nós estamos aqui atentos, mobilizados. São 403 milhões de investimentos já no Covid. O governo federal, desses 408 nossos, né? E o governo federal até agora só mandou 100 milhões, né? E a gente está aí correndo atrás, tensionando, tentando combater o vírus na altura que o desafio merece. Luciana, tem uma outra questão, e aí entra na questão do coronavírus, mas também entra na questão da conjuntura nacional. O que a gente tem visto no Brasil é um aparelhamento das instituições, né? Por exemplo, aqui no Ceará, o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio adquiriram em conjunto a compra de respiradores e equipamentos. Entretanto, a orientação do Bolsonaro, por intermédio da Receita Federal, é barrar, né, segurar a compra desses equipamentos, ainda que tenha sido adquirido com recursos próprios e não recursos federais. E isso tem atrapalhado muito aqui, né? Ou seja, ele utiliza de uma instituição séria, que é a Receita Federal, para segurar esses aparelhos já comprados e adquiridos com tesouro próprio. E eu queria saber se esse tipo de ação também vem acontecendo em Pernambuco. Olha, Cheguinho,
falar do governo Bolsonaro e da própria atitude do presidente nesse episódio e em vários outros é assim, inominável. Né? Uma sequência de horrores. Né? É uma atitude genocida e criminosa. Porque, para além de ele fazer a defesa ou confrontar uma medida sanitária que é decisiva, que é o distanciamento social, ele pratica. Eu fui de um tempo que aprendi, dos 8 anos que eu fui prefeita, ainda muito nova, com 34 anos de idade, eu aprendi que quem não atrapalha já ajuda muito. O Bolsonaro tem sido um estorvo. Ele não, uma situação como essa, que nós precisamos de socorro, que nós precisamos de alguém que lidere, que una o Brasil, que tome medidas e iniciativas, ele age como o mensageiro da morte. Ele não é o agente do caos, ele é o próprio caos. Então, ele nem toma medida, e a medida que os governos tomam, ele atrapalha. E fica... o Flávio Dino, como vocês sabem, no Maranhão, conseguiu um feito extraordinário, que é garantir que essa guerra, que é mundial, porque os Estados Unidos roubou os aparelhos da Bahia. A Bahia Exatamente. comprou e ficou lá nos Estados Unidos. Então, a situação como essa, você faz o quê? Você tem que organizar uma estratégia para que os respiradores cheguem para o seu estado. Então, ele fez isso. O que é que fez Bolsonaro? Meteu a Receita Federal para criminalizar a atitude de Flávio Dino. Ora, ele nem dá respirador, nem dá dinheiro, nem ajuda a combater e ainda atrapalha. Quer dizer, é uma situação que a gente está vivendo de calamidade mesmo pública, né? E, portanto, precisando que essas medidas que a gente tem tomado e a gente tem procurado a China, ou seja, nós estamos atrás de onde tiver respirador, a gente poder adquirir para salvar vidas. E o governo federal, além de não ajudar, vive criando dificuldades e problemas e fazendo uma arenga, né? É isso mesmo. Abrindo uma crise federativa. Né? Nós estamos tendo um levante federativo. Ele se comporta como se fosse um outsider dentro do governo dele mesmo. O Mandetta liderava esse processo, o Caba demite o Mandetta por não concordar com a política de distanciamento social, criando mais instabilidade, criando mais crise política num ambiente em que era necessário todo mundo estar mobilizado para salvar a vida. Realmente é uma atitude genocida. Inclusive, Luciano, eu acho que foi muito bem, você foi muito feliz quando falou a questão, que é uma birra, né, uma arenga mesmo, essa questão, inclusive esse exemplo do governador Flávio Dino, que é um governador que há tempos, né, vem sendo perseguido já por eles, inclusive naquele diálogo entre o Bolsonaro e o Onyx Lorenzoni, né, falando do Paraíba, né, fazendo referência ao governador Flávio Dino, que inclusive hoje está fazendo aniversário, né, a gente aproveita para mandar um forte abraço para o governador Flávio Dino. E aí eu já entro nessa questão. O Nordeste se uniu, né, e aí o Nordeste fez uma frente ampla, criou o consórcio do Nordeste que vem atuando em conjunto. E eu queria, se possível, você conseguisse resumir qual a importância desse papel do consórcio do Nordeste e se ele vem logrando êxito, por exemplo, na compra coletiva de materiais, na compra coletiva de remédios, enfim, em que tipo de ações esse consórcio vem conseguindo surtir um efeito positivo que deveria ser liderado pelo governo federal, mas infelizmente não existe ação. Então, na verdade, Chiquinho, eu considero que hoje nós estamos para além dos governadores do Nordeste. Né? Essa frente ampla pode-se dizer que é um fórum de 24 governadores dos 27, que agem no sentido de tomar medidas coletivas, né? Trocar ideias. Nós passamos por muitas dificuldades em relação aos testes. Né? Ainda há uma subnotificação gigantesca no Brasil. Os testes que o Ministério da Saúde mandou, 25% é a eficácia dele. Se der positivo, é positivo, mas se der negativo, é 25% de chance de estar errado. Quer dizer, uma coisa... E tudo errático para quem nega a ciência, né? Para quem nega o SUS, para quem nega... Aliás, quem desmontou mais médicos. Então, tudo isso
a pandemia aqui no Brasil nos pegou de calças curtas, com o PIB de 1,1% de crescimento, com 16 milhões de desempregados e com uma política de desmontar SUS. Quer dizer, já nos pegou completamente desprotegidos de qualquer medida que ajude o povo brasileiro a enfrentar isso. Proteção social, ele já tinha cortado. O BPC, nós tivemos que derrotar um veto dele e ele judicializou. E agora, na cara dura, se apresenta como o pai dos pobres com ajuda emergencial, que ele queria dar 200, 600, graças à oposição. Então, é uma guerra de ideias. Olha, Chiquinho, o que mais também assim, uma coisa vil, não é? É que o governo do Estado, além da energia que tem que fazer, nós tivemos que requisitar hospitais privados, né, como foi o Alfa, para abrir 200 leitos lá. E o danado que a gente tem que estar todo dia matando o leão e ainda ter que se defender de fake news do bolsonarismo. É uma energia que se gasta para, inclusive, se defender de fake news, e fake news que comprometem a política sanitária. Sim. Se fosse o fake news no âmbito da política, mas são fake news que vai na contramão das medidas para salvar vidas. Então, como eu falei no início, né, uma sequência de horrores e que a gente está aqui tentando reagir. Então, Chiquinho, o que eu acho importante é que é uma frente ampla ainda maior. Não é? Você vê que um Caiado que historicamente tem muita identidade da política liberal, de direita, né? rompe com Bolsonaro. O Dória, né? que é PSDB, então vai se formando algo que é um pacto pela lucidez. É um pacto pela racionalidade. Nunca se precisou tanto no Brasil de racionalidade, nunca se precisou tanto no Brasil das pessoas que se movam para resolver questões cruciais, que é nada mais nada menos a vida do povo brasileiro. Sim. Então, esse aqui é o contexto. Uma frente Luciana, ampla pela lucidez. Deixa eu pegar aqui só para você emendar essa questão da frente ampla. O nosso partido tem uma tradição de ter muitos jovens, né? Por exemplo, tem um grande amigo, um irmão que está aqui nos assistindo, o Maicon Maciel, que é o presidente do PCdoB lá de Campos, estudante, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ele é estudante de Geografia da Universidade Federal Fluminense e mandou uma pergunta aqui que eu vou ler para você. Presidenta Luciana, qual é o papel dos comunistas no Brasil e no seu sistema capitalista atrasado? E na construção de uma frente ampla, né? Ou seja, qual é o nosso papel de liderança nesse contexto? Aí eu já queria emendar. A gente tem a questão do impeachment, né? São mais de 30 pedidos, e aí existe, digamos, uma desunião, né? Cada um entra com o seu, falta, digamos, uma coesão nesse sentido. E eu já queria emendar, né, diante dessa pergunta do Maicon, de qual é o papel dos comunistas no Brasil no sistema capitalista atrasado e na construção da frente ampla, e se o impeachment é uma saída no momento, e se ele for ocorrer, precisa existir essa frente ampla também? Olha, historicamente, toda a virada da conjuntura política precisou ter muitas convergências. O Brasil é um país de muita diversidade social, não é? Desigualdade, antes de tudo, mas de muita diversidade de ideias. Não é? Nós temos um espectro político enorme de pensamentos, é um país plural, e por isso mesmo nós temos que ter a capacidade de unir, mesmo que pessoas que pensem diferentes em diversos aspectos, mas que se unam em torno de um objetivo comum. Todos os momentos de inflexão na história, elas se deram assim. Se deram numa frente ampla de pessoas que pensam diferentes, mas que naquele determinado momento elas tinham convergências. É o que a gente chama assim, de diferenças entre forças políticas que têm um pensamento estratégico comum e aquelas forças que têm em algumas questões pontuais,
elas se unem. Nós estamos no momento de enfrentar o obscurantismo. O obscurantismo é irmão e primo do autoritarismo. Não é? Todo autoritarismo ele precisa do obscurantismo, que é negar a ciência, negar o óbvio, não é? Negar conquistas do bem-estar social. E, para isso, nós precisamos de tudo que é matriz política que enfrente um conceito tão terrível para o Brasil, tão perverso para o Brasil, que é essa lógica do bolsonarismo, né? De um governo que é ultraliberal na economia, que é retrógrado nos costumes e autoritário na política. Então, para isso, nós precisamos juntar as forças democráticas, nós precisamos juntar todos aqueles que enxergam que o ultraliberalismo ele faz mal a qualquer nação brasileira, pela radicalidade que ele exclui as pessoas. Então, é por isso que nós achamos que todos esses momentos exigem muita flexibilidade. Precisa firmeza no princípio e flexibilidade na política. Por isso que nós acreditamos na Frente Ampla. A questão do processo pelo qual vai se dando, a vida vai colocando, né? Você veja, eu penso que há um certo tempo atrás, nós não quer dizer, acho que até hoje mesmo, o impeachment, para poder acontecer no Brasil, você precisa ter crime de responsabilidade. Nós temos uma democracia muito, muito recente. E o que nós vimos com a presidenta Dilma, nós não queremos para o outros, que é a quebra do Estado Democrático de Direito. No entanto, os fatos e a vida foi demonstrando que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. E não é uma vez só, não, mais de uma vez, inúmeras vezes. E o último, quem mostrou provas foi o próprio Sérgio Moro, que é um pilar fundamental da sua vitória e da governabilidade, que foi a Operação Lava Jato. Ele é a expressão disso. Então, independente de quem tenha tomado a iniciativa do impeachment, de quem foi e deixou de ser, ele passa a ser está na pauta, está na agenda do Brasil pelo crime de responsabilidade que o presidente fez. Agora, hoje, camaradas, amigos, companheiros e companheiras, hoje existe um fato concreto. Nós precisamos enfrentar a crise do Covid e, ao mesmo tempo, tomar medidas no Congresso que defenda o Estado Democrático de Direito, que respeita que zele pela democracia e pela Constituição. Então, as medidas estão sendo tomadas. Orlando Silva puxou uma CPI para poder observar e investigar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro. A Perpétua fez a mesma coisa, né? Tem a CPI do fake news, tem as medidas do Celso de Mello que pediu para abrir investigação da atitude de Bolsonaro no domingo em que ele foi para as ruas apoiar as manifestações pela volta do AI-5 e da ditadura militar. Então, tem ali um leque de iniciativas, né, que o próprio Bolsonaro ele acusou o golpe. Ele disse que precisava que a Polícia Federal, ao invés de apurar a morte de Marielle, apurasse quem tentou matá-lo na campanha eleitoral. Falou dos filhos, que eles eram vítimas de uma campanha infame. Ou seja, ele mesmo passou o recibo, acusou o golpe, né? Então, independente da nossa vontade, esse processo vai acontecer. Nós precisamos nos concentrar na solidariedade ao povo, nas medidas de salvar os estados e municípios, na proteção social, das medidas emergenciais, de salvar os empregos através das medidas para ajuda de pequena e média empresa. Enquanto isso, lá nas instâncias, né, que cabe ao Poder Judiciário, ao próprio Ministério Público Federal, que já está já há indícios da participação
não sei se é o 01, 03, 04, que eu me confundo, se é o Carlos, se é o Flávio, não é porque eles são tão Todos são envolvidos em tantas picaretas, né, denúncias, na né? realidade. Então, Então, eles têm tantas denúncias nas costas que o Ministério Público avance com isso. E a gente avance para cuidar da vida do povo, né? E a gente acompanhar a defesa do Estado Democrático de eu Direito, já queria emendar, Luciana, que queria ele já responda por emendar. esses crimes e que a gente faça aí o basta Bolsonaro, os panelaços, os protestos que são devidos e o tempo que não é a pauta de hoje, né? Porque a pauta de hoje é o Covid, é a proteção, até porque isso não é um estalar de dedos, isso é um processo, e a gente vai acompanhando o processo no tempo político e no tempo devido do devido processo legal. Tem essa questão Então é do isso, muro que você o basta tocou, Bolsonaro. essa questão do muro que você tocou, e aí criou, digamos, uma dicotomia na população. Ficou, inclusive, saiu uma pesquisa, né? Quem é que está certo? É o Moro, quem é que está certo? É o Bolsonaro. 3% acham que os dois estavam errados. Aí a minha pergunta é, o Moro se tornou um politiqueiro ao aceitar esse cargo de ministério, inclusive provou esse conluio entre os dois. A saída do Moro, né, inclusive, ocorreu porque existia uma briga de ego, né? Eu quero indicar, eu não quero indicar, indica o meu, não, vamos fazer um sorteio. Parecia até uma conversa de botequim, o que os dois estavam conversando. Entretanto, houve também um racha, né? Inclusive, por exemplo, deputados e alas bolsonaristas, né, que viraram bolsonaristas e ficaram conhecidos por ter apoiado o Bolsonaro, como o MBL, que foi um dos que pediram impeachment, Joyce Hosman, entre outros deputados, racharam com essa divisão. A minha pergunta é, o Moro saiu por qual motivo? Porque ele é candidato e estava tendo uma disputa com o Bolsonaro, ou existiu ali uma disputa de egos, do qual pouco importa para os dois a questão do Brasil e do coronavírus, como você falou que deve ser nossa defesa central hoje. Pois é, ali era um processo que era evidente que ele já estava acontecendo, né? As forças políticas, os projetos nacionais e populares, eles sempre se viabilizaram nas circunstâncias em que as forças que dão sustentação a essa lógica aí, ultraliberal e autoritária, quando elas entram em choque, quando entram em contradição. E esses polos de poder que ensejam o governo de Bolsonaro, que é uma parcela importante dos militares, que é o clã, que é os meninos dele, o Olavo de Carvalho, e alguns líderes das igrejas evangélicas neopentecostais, são 4 polos, e a banca, né, que é que é representada pelo Paulo Guedes no governo, esses são os 4 polos de poder do governo Bolsonaro. Então, quando você tem um deslocamento desse pilar que é a Lava Jato, é um tipo de contradição e de disputa que nós precisamos tirar todas as consequências, porque eles sabem mais coisas entre eles do que a nossa vista alcança. E é necessário, então, que eles coloquem na mesa, né? O que é que aconteceu? Que tipo de troca de compromisso se estabeleceu? Ele diz que o Sérgio Moro queria virar ministro do Supremo. Que tipo de compromisso tinha? Qual foram os acertos, os acordos? O que é que tem por trás disso? Por que Bolsonaro queria indicar a todo custo o delegado da Polícia Federal? Por que ele queria se meter na Superintendência do Rio de Janeiro? Então, momentos como esse, independente das motivações do Sérgio Moro ou do Bolsonaro, interessa para nós que eles revelem, que eles desnudem isso, que eles joguem às claras o que está por trás dessa confusão toda. O Brasil precisa saber. O Brasil precisa saber os fios desencapados que Bolsonaro tem nessa história, não é?
para haver uma ruptura dessa natureza, em que Sérgio Moro, um aliado desde a primeira hora, sai atirando, né? Ele que teve, que com a Operação Lava Jato, criou as condições para para a vitória do Bolsonaro e ainda topou virar o ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, que eles revelem o que é que tem por trás dessa disputa, né? Eu acho que esse é um tipo de situação, de contradição e choque que o Brasil precisa saber. E eu acho que eu penso que o nosso papel é esse agora. É fazer com que a verdade venha à tona, não é? Que eles revelem que contradições levaram eles a essa ruptura política. E que Luciana, a vida vai mostrar. tem uma questão que tem acontecido, inclusive, isso há 2 semanas, né? O Bolsonaro oferecendo cargos ao Centrão, né? Ao Valdemar Costa Neto, ao Ciro Nogueira do PP. Inclusive, o Paulinho da Força falou que a ele foi oferecido o Porto de Santos, né? Ao PSD do Kassab. Essa retórica do Bolsonaro, que é uma retórica demagógica, né? Porque aí ele faz tudo ao contrário do que ele disse que todo mundo fez e que ele faria diferente. Isso é exatamente para ele tentar garantir uma governabilidade no sentido de apoiar essas reformas que atacam a população, com ele, com o Guedes, e também para evitar o impeachment. Ele busca comprar o Centrão, digamos, para garantir minimamente, por exemplo, que os filhos não sejam presos. De que forma você enxerga esse movimento dele nessas últimas 2 semanas, além da troca do ministro e da indicação do Ramagem, que o STF, né, por meio do Alexandre de Moraes, conseguiu derrubar. Ele disse que ia recorrer por intermédio da AGU. Chiquinho, eu tô com o tempo já esgotado, mas o papo com você e a troca de ideias com você foi riquíssima. Pode ter certeza disso, que revela o quanto você tem talento, quanto você é capaz. Obrigado. De a gente poder ajudar nesse esclarecimento, informação e luta política que é tão necessária. Qual o cenário que se desenha, né, dessas atitudes? É que há aí um movimento fortíssimo que, na prática, se abriu a porta para um processo de antecipação do próprio mandato de Bolsonaro depois de desse isolamento que ele tá sendo, né, submetido. Você aí fez um desenho, né, dessas movimentações mais recentes. O Bolsonaro, em plena campanha eleitoral, um dos vetores mais importantes da vitória dele é que ele conseguiu encarnar o antissistema. Ele conseguiu encarnar o cara que é antipolítica e antissistema. É tanto que aquele vídeo das hienas, né, ele com o leão, e tem de tudo ali. Tem até o PSL, que é o partido dele. É tão cara de pau que ele é. Quer dizer, ele é a expressão mais do pior que há do sistema. Ele teve 28 anos de deputado federal. Ele elegeu os meninos dele, né? Ele passou por 9 partidos políticos. Como é que um homem desse pode dizer que ele é antissistema? Né? E dizer que ele é contra tudo, que ele foi lá em praça pública, disse que não ia negociar com ninguém. No outro dia estava lá no Palácio, parte do Centrão, que ele quer rachar, porque Rodrigo Maia tem feito enfrentamento na agenda democrática e tem feito agora a defesa dos estados e municípios e a agenda a favor do Covid. Então, todo fake news que ele utilizou na campanha, porque ele usa um aparato sofisticado, profissional, não é? Denunciado pelo Bebiano, que foi o coordenador da campanha dele, que era o chamado Gabinete do Ódio. E agora corroborado por Moro, por Joyce, por MBL, por os ex-aliados todos dele. Eles mesmos que estão denunciando uns aos outros, dizendo o que é a vida deles, o que foi essa convivência toda. Então, o que
o que o Bolsonaro tenta passar e se agarrar é a coisa mais falaciosa e mentirosa que é o que ele sempre foi, porque é uma farsa. O que é o bolsonarismo é uma farsa. Karl Marx dizia que a história nunca se repete, só se repete como farsa ou tragédia. O bolsonarismo no Brasil é uma farsa e é uma tragédia, e nós precisamos desmascarar. Ele não tem nada de antissistema, ele não tem nada disso, ele é o da velha e o da pior política, que é exatamente esse tipo de barganha. Todo mundo está escancarado, né? A barganha dos cargos, que ele dizia que não negocia com ninguém. Quer dizer, ele faz uma narrativa, mas a realidade é outra, né? É um fake news que virou política de Estado no Brasil. Isso é que nós estamos vivendo. Fake Luciana, como você falou, você está com o seu tempo comprometido, eu queria agradecer, né, a honra de ter tido a oportunidade de dialogar contigo, pela figura importante, pela figura estratégica para o nosso partido, a primeira vice-governadora mulher de Pernambuco, e isso me deixa muito orgulhoso de ter compartilhado contigo esse espaço. E aí eu vou pedir licença de 1 minuto, só para ler aqui alguns comentários positivos para você, inclusive para demonstrar o seu carinho, né? O Rodrigo fala, inclusive, essa mesma questão que você colocou, né? Bolsonaro é a depressão do sistema político. Luciana, você me representa, o Cícero, cada um prova a verdade, a Isabel. O William fala frente ampla contra o obscurantismo de Bolsonaro e seus aliados. Tem aqui o Luiz. Boa noite, dona Luciana. Sou filho do seu ex-motorista, Luizinho. Bolsonaro e Moro merecem, são farinha do mesmo saco. Aposto na terceira opção. Acredito que Bolsonaro, enfim, uma série de comentários positivos, demonstrando a galera interagindo aqui enquanto a gente dialoga. E eu ia pedir que você mandasse uma mensagem de esperança para os comunistas em todo o Brasil, especialmente aqui no Ceará, que a gente duramente está aqui aguardando o comando do nosso partido para seguir em frente. Chiquinho, eu desejo aí a todos os nossos camaradas que o Movimento 65 prospere, que a gente continue firme na linha de frente em defesa do Brasil e dos brasileiros e brasileiras, e que a gente possa honrar a tradição de luta, né, dos comunistas que sempre cumpriram o seu papel na história, né, como foi uma das primeiras perguntas que foram feitas, que foi exatamente lutar por um mundo de justiça, por um mundo de igualdade, de oportunidades, por um mundo em que as pessoas tenham a possibilidade de viver plenamente a felicidade, né, que só é possível se ela for coletiva e se a gente conseguir garantir um modelo político e econômico em que todos possam partilhar de um sonho de justiça. Então, eu desejo aí a todos um bom combate, né? Que a gente vença essa batalha contra o coronavírus e vença a batalha contra o mensageiro da morte. Muito obrigado, Luciana. Eu queria encerrar lendo aqui a última mensagem. Luciana me representa. Me sinto muito gratificante saber que tem uma mulher de fibra como você à frente da política e comandante de um partido que só tende a crescer. Muito obrigado, Luciana. Forte abraço e muito obrigado mais uma vez por ter dado a oportunidade de dialogar contigo. Espero ter outras oportunidades mais na frente. Obrigado. Firme na luta. Até mais.